Caros alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje teremos a nossa aula de classes de palavra parte 2, que é a continuação daquela aula que nós tivemos na semana passada. Seguindo então com o nosso conteúdo, dando andamento à continuação, lembrando lá que na semana passada nós vimos a respeito das 10 classes de palavras e vimos também que dentro dessas 10 classes existem as classes variáveis e as classes invariáveis, que são aquelas classes que sofrem variação de número, gênero e grau, e temos também aquelas classes que não sofrem. Na semana passada nós demos enfoque ao substantivo, verificamos os tipos de flexão que ele sofre, quais são suas características e as suas aplicações. Hoje nós veremos a respeito das demais classes de palavras, as 9 classes de palavras que faltaram, ok? Então, dando início ali ao artigo, o artigo nada mais é do que a palavra variável em gênero e número. Então, olha só, aqui a gente já consegue ver que o artigo, ele sofre a variação de gênero e sofre a variação de número. E esse artigo, ele se antepõe ao substantivo, o artigo ele antecede o substantivo. Muitas vezes a gente acaba localizando o substantivo por conta do artigo, que é o caso de um dos porquês lá, Um dos porquês é uma palavra substantivada. Por quê? Porque ele é antecedida por um artigo. E esse artigo ele também determina os substantivos. E essa determinação, ela é operada pelo artigo. Quando ela é operada pelo artigo, ela pode ser definida ou indefinida. Nós temos ali os artigos definidos, que são o, a, os e as. Quando eu me refiro a blusa, o casaco, é algo definido, é algo específico. É a blusa, é o casaco. Ao contrário de uma blusa e um casaco, que é uma blusa ou um casaco qualquer, que entraria ali nos artigos indefinidos, que seriam uma, uns e umas. Além disso, nós temos ali o adjetivo, e o adjetivo ele é a palavra variável que especifica o substantivo, ele caracteriza esse substantivo. E essa especificação pode referir-se a uma qualidade, como por exemplo, o profissional honesto, Nós temos ali o honesto sendo uma qualidade, sendo uma característica, então acaba por ser um adjetivo, ou a um estado, O carro amassado. Nós temos ali o substantivo carro e o amassado está caracterizando qual é o estado desse carro. E nesse caso, o amassado ele acaba sendo o adjetivo. Além disso, ele também pode se relacionar a um aspecto ou a uma aparência. Por exemplo, mar azul. Qual é a cor do mar? A cor do mar é azul. Então ele está caracterizando o mar. Ele está dando uma aparência, um aspecto e uma qualidade, sendo um adjetivo. Um modo de ser particular também, uma criança mimada. A criança mimada. Ele está caracterizando essa criança, de qual forma essa criança é, como ela age. Dentro dos adjetivos, nós vamos ter ali os adjetivos primitivos, que são aqueles que não derivam de outra palavra, assim como nos substantivos que nós vimos na semana passada, como por exemplo pequeno e doce, E nós teremos também os adjetivos derivados, que são adjetivos que derivam de outra palavra, como por exemplo pequenino e docinho, que derivam justamente do pequeno e do doce. Além disso, nós teremos ali os adjetivos simples, que são formados apenas por um radical, como por exemplo, escuras. E os adjetivos compostos, eles são exatamente o contrário dos simples, que são formados por mais de um radical, como por exemplo, castanho escuros, que ele teve essa integração do termo escuro trazido no exemplo anterior ali dos adjetivos simples. E além disso, nós temos também os adjetivos pátrios, que indicam o local de origem. Por exemplo, o paranaense, o paranaense é quem nasceu no Paraná. Então ele está caracterizando esse ser, esse indivíduo, de acordo com o seu local de origem. Ele está agregando uma qualidade, que é o ser paranaense. Da mesma forma ocorre com o brasileiro.
Então esse é o adjetivo, são casos de adjetivos pátrios. Além disso, nós vamos ter ali o numeral, e o numeral ele é uma classe especial de palavras que indica o número ou a quantidade exata de seres ou lugares por eles ocupados em uma série. Dentro dos numerais, nós vamos ter ali os numerais cardinais, os numerais ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Os cardinais, eles são denominações básicas dos seres e designam o número de um ser, né? Então nós vamos ter ali o 1, o 2, o 3, que são os cardinais simples, normais, assim como na matemática. Aqui vai um adendo, né, para que a gente não caia na tentação de confundir esse 1 com um de um artigo. Né? Quando eu tenho ali o numeral e o artigo, às vezes ocorre de acabar confundindo realmente. O que sempre tem que ser levado em conta é o contexto, né? O contexto da frase, o contexto da oração. Certo? Além disso, nós temos os números ordinais, que vão indicar a ordem mesmo, uma sequência lógica de ordem, como por exemplo o primeiro, o segundo, o terceiro. E os multiplicativos, eles vão indicar exatamente a quantidade em que esse objeto, em que esse ser foi aumentado, como por exemplo dobro, triplo e assim vai. Já os fracionários, eles vão expressar a ideia de divisão, quantas vezes esse objeto foi dividido. Então, meio, 13 avos e por aí vai, certo? No que se refere ao pronome, né, que também é uma das classes de palavras, o pronome nós vamos ter uma aula futura que vai tratar apenas de pronome. Então, hoje eu não vou me aprofundar muito no que se refere ao pronome, porque nós vamos ter uma aula específica a respeito disso. Mas no que se refere ao pronome, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, relacionando a pessoa do discurso. Então, o pronome, assim como o nome diz e como nós vimos na semana passada, o pronome ele vai trabalhar para o nome, né? Para o substantivo. Então, ele vai ou acompanhar esse substantivo ou vai acontecer muitas vezes dele acabar substituindo o substantivo sem prejuízo nenhum ao contexto ou à mensagem comunicativa. Então, dentro dos pronomes, nós vamos ter ali os pronomes pessoais, né, que é eu, tu, ele, nós, vós e eles. Né? E quando eu me refiro ali a essa substituição do substantivo, por exemplo, em uma frase que teria ali, Ismael e seus alunos foram viajar, por exemplo. Eu poderia substituir esses substantivos, né? Substantivo próprio do Ismael e outro substantivo ali que caracteriza alunos. Eu poderia ter essa substituição desses dois substantivos por eles foram viajar, que é um pronome pessoal. Deu para compreender? Além disso, nós temos ali os pronomes de tratamento, né? Você, senhor, vossa senhoria, vossa excelência, doutor, inclusive. Desculpa, doutor não. Doutor não é um pronome de tratamento, gente. Eu até ia falar isso, acabei confundindo aqui. Doutor, ele entra bastante com o pronome de tratamento, né? Quando a gente vai se referir a um médico, vai se referir a um advogado, a um dentista, às vezes acontece da gente chamar ele de doutor. Mas doutor não é um pronome de tratamento. Doutor é um título acadêmico. Eu até trouxe aqui para mencionar para vocês, acabei me confundindo. Então, doutor, ele não é um pronome de tratamento. Doutor é um título acadêmico de quem faz doutorado, certo? Além disso, nós vamos ter ali os pronomes possessivos, né, que vão se referir exatamente à posse, meu, teu, seu, nosso, vosso, a posse de um determinado objeto, de um determinado ser. E os pronomes demonstrativos, eles vão demonstrar algo, né, esse, aquele, este. Os pronomes indefinidos, eles não têm um recorte específico, né? Eles não têm essa precisão, como por exemplo, algum, algo, alguém, né? Qualquer um, não tem uma definição. Já os pronomes interrogativos, eles vêm com essa pergunta mesmo, né? Que, quem, qual. E os pronomes relativos, onde, que vão fazer exatamente essa ligação entre dois termos de uma oração. Certo? O verbo, gente, nós também vamos ter duas aulas mais para frente que vão tratar especificamente de verbo. Então, o que a gente precisa saber hoje
é que o verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza situados no tempo. Então o verbo ele vai localizar a gente de um tempo, dentro de um tempo, e o verbo, ele junto com os substantivos e com os pronomes também, os substantivos e os verbos. Os substantivos e os verbos são as classes de palavras que mais variam, são as classes que mais sofrem variação dentro das 10. Então, o verbo, né, ele vai ter ali os modos indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, o tempo passado, né, que também é o pretérito, o presente e o futuro, as conjugações, primeira conjugação, segunda e terceira, que é o ar, e ir, e dentro disso tem uma série de outras características também que precisam ser trabalhadas, que demandam de atenção. Eu não vou me ater precisamente nisso hoje, porque, como eu já disse, nós teremos ainda 2 aulas específicas de verbo, e isso nós veremos mais além, ok? O advérbio, ele é a palavra que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Então nós vamos ter ali, por exemplo, um advérbio de tempo, né? Ontem. Ontem eu fui para algum lugar. Hoje eu estou com vontade de fazer isso. Então percebam que ele realmente está indicando a circunstância em que ocorre a ação verbal. Logo, breve, isso são advérbios de tempo. Nós temos ali também advérbio de lugar, aqui, ali, perto, longe, fora. Advérbio de modo, bem, mal, assim, depressa. Advérbio de afirmação, sim, deveras, certamente. Advérbio de negação, não, tampouco. Advérbio de dúvida, talvez, quiçá, acaso, de certo. E advérbio de intensidade, muito, pouco e bastante. Esses são alguns exemplos, tá? Existem outros além desses. Aqui, não somente no advérbio, mas dentro de todas as classes de palavras, dificilmente, se você for se ater à prática de memorização da nomenclatura e das regras, vai dar certo. Eu aconselho, inclusive, captar a mensagem central, a ideia, a ideia da classe, né? E a lógica disso tudo. Então, por exemplo, encontre um advérbio, né? Ou classifique esse advérbio. Se eu sei que tem ali, que é um não, opa, não é advérbio de tempo. Não é advérbio de modo. Então só pode ser advérbio de negação, né? Da mesma forma que eu vou ter ali, por exemplo, bastante. Bastante não é advérbio de modo, bastante não é advérbio de lugar, bastante é advérbio de intensidade. Então você captando a lógica da classe, você consegue ter êxito nisso, tá? Muito mais do que praticando a memorização, certo? Inclusive a memorização é algo muito difícil, né? Algo muito complicado, porque no dia da prova, principalmente, a nossa cabeça vai estar cheia de coisas, né? Existem uma série de fatores que podem influenciar positivamente e negativamente no nosso desempenho. E a partir do momento que você decora algo, você está sujeito a ter um branco ali e não lembrar de nada. Então, por isso, o bacana é realmente você extrair essa essência, ter esse entendimento da lógica e de como funciona esse processo. O resto a gente vai, certo? A preposição, gente. A preposição ela é a palavra invariável. Então, a partir daqui, nós teremos classes de palavras invariáveis. Até aqui, nós vimos todas aquelas que sofrem variações. A partir daqui, elas não sofrem mais. Então, a preposição é um exemplo de classe de palavra que não varia e que liga 2 termos. Né? Então, dentro da preposição, nós vamos ter as preposições essenciais e as acidentais. Então, as essenciais, elas são aquelas que sempre foram preposições. Né? Como, por exemplo, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per e perante. Então são termos ali, né, elas são é uma classe que vai fazer esse processo de ligação entre 2 termos da oração. E dentro dessas mencionadas, então são palavras que sempre foram preposições, não passaram a ser. Já as acidentais, elas são aquelas que passaram a ser preposições, como por exemplo, agimos, conforme,
a atitude. Ah, nós temos ali até um exemplo, né? Agimos conforme a atitude. Conversamos muito durante a viagem. Vocês podem ver ali, ó, que no A, né, nós temos ali o exemplo da letra A, né, como uma preposição, e aqui também do muito, né, como também uma preposição. Certo? Conjunção, gente. Então a conjunção ela é a palavra que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Dentro das conjunções, nós vamos ter ali as conjunções coordenativas, que são conjunções, né, que ligam orações independentes, ou seja, que não vão sofrer nenhum tipo de interferência, né, não vai atrapalhar em nada o processo comunicativo. Como, por exemplo, ali, ó, deixei até grifado para vocês a conjunção dentro da oração. Então, o neto reuniu toda a família e preparou para uma festa. Se eu tirasse essa conjunção, e ficaria: o neto reuniu toda a família, preparou para uma festa. Não traria prejuízo comunicativo algum para essa sentença, né, para essa oração. Já as subordinativas, elas ligam orações dependentes, ou seja, com a retirada dela vai ocorrer aí prejuízo no processo comunicativo, né, no processo de entendimento. Como, por exemplo, quero que você volte logo. Se eu tirasse ali a parte grifada, ficaria quero você volte logo. Ficaria um tanto quanto confuso, né? A gente, de repente, dependendo do contexto, você até conseguiria entender, mas convenhamos que não teria tanta lógica nessa afirmação. Ok? Já a interjeição, gente, que é a última classe de palavra a ser vista hoje, a interjeição ela é a palavra que procura expressar de modo vivo um sentimento. Então a interjeição ela é aquela palavra que vai vir sempre com expressividade, né? Que ela quer expressar algo de forma muito viva, de forma muito presente. E a interjeição ela sempre vai estar acompanhada de um ponto de exclamação. Então nós vamos ter ali os tipos de interjeição, né? O de aclamação, de advertência, de agradecimento, de afugentamento, de alegria, alívio, animação, apelo e aplauso. Então, como por exemplo, viva, né? Alerta, atenção, calma, avante, ei, parabéns, né? Você consegue notar que há uma entonação diferenciada. Então, nesse caso aqui também, não é bacana você ficar decorando a nomenclatura, decorando o que vai aonde. Basta realmente pegar a lógica do negócio. Por exemplo, se eu tenho ali a palavra parabéns, né? Parabéns não vai ser uma interjeição de aclamação, né? Parabéns não vai ser uma interjeição de afugentamento e nem de alívio, vai ser de aplauso. Da mesma forma que fora ou passa, por exemplo, não vai ser uma interjeição de alívio ou de animação, por exemplo. Então você automaticamente ao ler você já consegue fazer o encaixe de acordo com o contexto e fica bem fácil de conseguir resolver qualquer questão. Ok? Gente, então por hoje é só. Essa foi a nossa última aula, né, de classes de palavras ou as classes gramaticais. Espero que tenham entendido, espero que tenha contribuído aí na caminhada de vocês. E qualquer dúvida, nos procurem, tá? Tragam as suas dúvidas, seus questionamentos até nós, para que possamos juntos resolvê-los. Tá bom? Desejo a todos aí excelentes estudos e se cuidem. Tchau, tchau.